Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Esse vídeo hoje ele vai ser em função das perguntas que as pessoas têm enviado aqui para o canal a respeito dos temas que a gente tem postado lá, tá ok? Eu tenho aqui uma pergunta do nosso amigo César Luiz Brasil, né? Ele pergunta a respeito do funcionamento da Matrix. Ele pergunta como é que fica o livre-arbítrio dentro desse contexto e se há entidades que acompanham o nosso caminhar nessa realidade, já que ele até fala, né, que na minha opinião nós estamos presos aqui e que ninguém vai vir nos salvar, né? Então, essa é uma pergunta recorrente, porque nós fomos educados durante talvez várias encarnações, não somente essa, a respeito de entidades, de santos e gurus e tudo mais, né, que estariam aqui fazendo um trabalho de libertação, muitos até entregando ao encargo desses seres a própria salvação, né? E com isso a gente entra numa situação de esperar um Salvador pelo resto das nossas vidas, né? Mas isso tem que ser melhor explicado, e essa explicação ela vai fazer sentido em função do grau de percepção que as pessoas têm em função de tudo que lhes cerca. Por exemplo, né, eu já mencionei aqui no canal que nós estamos dentro de uma prisão em que a religião espírita chama de planeta de expiação, tá? Mas essa expiação ela tem uma conotação muito mais, digamos assim, abrangente no que concerne ao fato desse planeta de expiação, conforme os espíritas, ele é todo desenvolvido, a Matrix é toda desenvolvida de forma a te manter de forma indefinida preso dentro desse sistema. Então, é como se você tivesse num colégio para aprender e o colégio te dificultasse ao máximo para que você nunca saísse daquela série ou do colégio em si. Então a coisa já começa a se complicar por aí mesmo, né? Sendo que nós estamos aqui inseridos há tanto tempo, a lavagem cerebral foi tamanha, aliado ao fato deles subtraírem a nossa memória a cada retorno ao plano espiritual, que nós já acreditamos, já passamos a acreditar que tudo teve início aqui e que terminará aqui, sem nós termos a mínima referência de procurar algo diferente disso. É só olhar para praticamente a totalidade da população encarnada, não só encarnada, até no plano astral do planeta, em que vive-se dentro de uma matriz para a matriz, né? Não importando todo o resto, né? É aquilo que a gente denomina os principais metas, né, para se ser uma pessoa de sucesso. Então, a coisa aprisiona praticamente todo mundo na questão do entretenimento, em ganhar dinheiro, em viajar e tudo aquilo que as pessoas têm como importante para ter uma vida confortável dentro desse holograma. Então, quanto mais envolvido nós estamos dentro disso, pior fica para os seres que têm ou que teriam, né, a prerrogativa de nos ajudar. Na verdade, nós é que teríamos que dar uma mão também, né, coisa que praticamente ninguém faz, por conta da quantidade de crenças e dogmas introduzidos na nossa educação e na nossa vida
né, e nas várias vidas no decorrer de milênios, né? Então, um exemplo que eu posso dar seriam basicamente dois, né? Vocês imaginem, como acontece, né, diversas vezes, nós tendo que dar uma notícia ou uma orientação a uma criança que praticamente desconhece a vida como ela se apresenta na fase adulta. O que geralmente você diz para uma criança dessa, né? Você faça isso e faça aquilo, e mais tarde, quando você crescer, você vai entender, né, o porquê dessa decisão. Geralmente é o que a gente diz, né, para uma criança quando você não tem muito como explicar a ela uma determinada atitude ou decisão por conta da pouca experiência dela com relação à vida, né? Basicamente isso acontece conosco também em relação aos seres que nos acompanham, quando se trata de nos ajudar. Não é que eles não ajudem, o problema é que a nossa situação mental e emocional não permite que essa ajuda seja efetiva. Vou dar um segundo exemplo, tá? Digamos, vamos imaginar um manicômio, né, em que nós somos os normais e a gente visita esse manicômio. Para os doentes que lá estão internados, aquela vida que eles levam, para eles é a realidade. E mesmo nós do lado de fora, tentando de todas as maneiras possíveis ajudá-los e tentar trazê-los para a realidade, a gente não consegue, porque eles não, muitas das vezes nem nos enxergam como tal, né? Eles ficam fechados dentro daquela percepção cognitiva deles e a gente pouco tem o que fazer dentro desse contexto, né? Uma outra situação, ou então, né, na verdade, é o que ocorre também com quem está lá em cima nos auxiliando. Nós estamos tão inseridos dentro da matriz de controle que nós mesmos não damos oportunidade para que certos tipos de ajuda cheguem de forma mais efetiva. Vou só pontuar mais uma questão para vocês, né? Todos sabemos, isso não é novidade, né, isso já é dito, que nós estamos inseridos dentro de um holograma, de um aprisionamento mental. Sendo assim, a gente tem que levar em conta, ou pelo menos desconfiar, que tudo aquilo que se apresenta dentro desse contexto que nos rodeia tem uma grande possibilidade de ser um holograma, não ser real, correto? Aí eu pergunto para vocês, se chegasse agora aqui, né, um ser querendo nos ajudar e dissesse para nós nesse exato momento, para você sair dessa prisão, você tem que largar para trás tudo aquilo que você acha que é importante e que você conseguiu dentro dessa matriz de controle. Isso envolve bens materiais, isso envolve objetos, isso envolve pessoas e, gente, o fator mais complicador, isso envolve família. Quem estaria pronto para largar, para deixar para trás, tá, todo esse contexto, todo esse convívio, toda essa formatação que foi imposto, né, a nós durante esse tempo todo? Quem simplesmente teria coragem de virar as costas e seguir o seu caminho? Então percebam que a quantidade de amarras em que nós nos colocamos é proporcional ao tipo de ajuda que nos chegam, né? Muitos aqui dizem que em determinados momentos acontece, né, uma situação em que fica assim categorizado que uma espécie de anjo da guarda
ajuda. E isso é verdade, mas parem para perceber que na maior parte das vezes são espécies de paliativos para que nós tentemos ter uma vivência holográfica a mais harmônica possível. Tudo isso é feito, todo esse esforço, inclusive por eles, é feito como se tivesse uma forma de ganhar tempo. Vamos ganhar tempo, vamos aliviar isso, vamos tirar aquele obstáculo para que todo o nosso trabalho, isso os seres que nos ajudam pensando, né? Não se perca por conta de um problema ou de outro, para que a gente veja se consegue mais à frente inserir algum tipo de mudança de percepção, de modo a esse nosso protegido conseguir finalmente acordar desse tipo de jogo, desse tipo de pesadelo, seja lá o que for, como vocês possam entender isso. Então, a coisa, ela roda mais ou menos assim, tá? A impossibilidade de nos ajudar, ou até o que a gente acaba acreditando que não há ajuda alguma, é porque a nossa quantidade de amarras, ela é tão grande que muitas das vezes os seres que estão fora da Matrix não tem muito o que fazer, enquanto você estiver preso achando que toda essa sua vida vivida é a realidade. Aí entra, gente, a questão dos senhores do karma, entra os assuntos sobre contratos encarnacionais, as tecnologias envolvidas para nos manter com a consciência embotada, né? Então, é o que eu falei no início do vídeo, né? Se já não bastasse ser um planeta prisão, ainda há vários artifícios, várias tecnologias empregadas para que nós não consigamos enxergar realmente o que está acontecendo aqui e com isso tentar paulatinamente nos libertarmos disso. É muito difícil para a maioria das pessoas. Então, para terminar essa pergunta, a melhor dica que eu posso dar é realmente o conhecimento e o autoconhecimento. É quando você começa a adquirir informações e começa a trabalhar com essas informações dentro da sua forma de perceber o mundo. Não é simplesmente para ganhar teoria, e sim para que você possa tentar, dentro de certo dos seus limites, fazer com que aquela teoria passe a ser uma constante no seu dia a dia. Porque aí sim você começa aos poucos a se desvencilhar das amarras que te fazem ficar fixado emocionalmente e mentalmente nesse holograma. Ok? Espero aí ter respondido ao questionamento aí do nosso amigo César. Uma outra pergunta da Maria Cláudia Gomes. Tenho uma dúvida. Esses Anunnakis têm vida eterna? Se o corpo deles era físico, aqueles 600 e poucos que vieram, como sobreviveram por tantos anos? Se pensarmos que a órbita de Nibiru é de 3.600 anos, grata desde já por sua atenção. Isso também já gerou muitos questionamentos das pessoas. Porém, a gente não pode deixar de ter em mente que a vida ela não se manifesta somente na Terra da forma que aqui a gente percebe. Tá? Existem inúmeras formas de vida que obedecem a outros parâmetros, outras configurações referentes à questão planetária deles, a questão da órbita do planeta deles em relação à própria estrela e assim por diante. Pelo que eu tenho conhecimento, quando você se refere aos Anunnaki, você deve estar falando dos de Nibiru, né? O que acontece? O ciclo metabólico deles é muito lento, né? Ele tem um processo regenerativo celular muito diferente do que nós temos aqui no planeta, o que gera
essa longevidade deles em relação a nós, aqui humanos, né, terrestres no caso, né, porque existem outros seres humanos que têm um ciclo de regeneração celular mais prolongado, de outros planetas. Até já existiram raças aqui na Terra que não podemos classificar como Homo sapiens, né? Foi muito antes do projeto dos Lulus, né? Como os Anunnakis, como os sumerianos, né? Chamaram o projeto dos Nibiruanos aqui, muito antes desse projeto dos Anunnakis aqui na Terra, né? Em que as raças desenvolvidas na época, por uma questão de DNA, possuíam uma longevidade muito maior. Tá? Inclusive, para vocês terem uma ideia, esses 600 e poucos, né, que vieram aqui para a Terra, depois de um determinado número de anos ou de décadas, eles começaram a ter um decréscimo na sua regeneração celular, o que causou um envelhecimento precoce em função das condições geológicas que o planeta possuía e possui, principalmente os tipos de radiação proveniente do urânio, do plutônio e de outros metais radioativos presentes no planeta. Tanto que, se eu não me engano, na última vinda de Anu aqui no planeta, né, em que numa conversa dele com Enlil e Enki, foi constatado que os filhos dele pareciam avô dele, em função da velocidade de envelhecimento que os que aqui estavam no planeta tiveram em relação aos que estavam em Nibiru. Tá? Então, eu espero também ter respondido aí ao questionamento da Maria Cláudia. Outra pergunta agora é do Alexander Moreira Arantes. Ele pergunta se já houve outros Armagedons no planeta. Sim, Alexander, já ocorreram alguns. O mais recente foi muito antes do dilúvio, que foi uma guerra entre o continente de Atlântida, Mu e Lemúria, tá? Principalmente após a inserção no planeta das primeiras almas de Capela, em que houve um rebaixamento vibracional do planeta e, a partir desse momento, houve uma maior procura pelo poder, né? Pelo poder sobre os outros. Então, houve sim guerras, inclusive guerras de tecnologia nuclear, né? Tudo isso envolvendo as 22 delegações, que eu conto a respeito delas, né? Lá nos vídeos do canal, que estavam presentes no planeta, cada uma buscando, né, para si própria os seus interesses. E isso gerou alguns conflitos aqui no planeta, né? Isso com relação a antes do dilúvio. E se eu não me engano, depois do dilúvio, houve também aí algumas explosões nucleares causadas pelos nibiruanos, principalmente entre um conflito envolvendo Enlil e Marduk, pelo domínio, né, ou pelo governo aqui do planeta, em que Enlil detonou uma ou duas ogivas nucleares em território africano, transformando uma extensa savana no que nós hoje conhecemos como o deserto do Saara. Ok? Então, espero também, Alexander, ter te dado aí uma luzinha sobre essa questão. Uma outra pergunta aqui da companheira do canal Gabriela Quintela, né? Ela pergunta qual é a minha opinião sobre a quinta dimensão e se a passagem da Terra para essa dimensão libertaria os humanos da prisão. Então, basicamente, ela fez essas duas perguntas, né? A quinta dimensão, ela é praticamente o nosso plano astral aqui da Terra, que está dentro ainda da matriz de controle. A quinta dimensão
é a dimensão original, né, nossa, antes de ficarmos prisioneiros aqui no planeta. Agora, essa passagem, existe aí um equívoco, né, das pessoas com relação a que isso libertaria os humanos da prisão. O que pode acontecer é libertar as almas que estão humanas da prisão, no máximo, tá? Por quê? Gente, tem que ficar uma coisa clara, tá? Nós estamos na terceira ou quarta dimensão, isso é de acordo com o conceito de algumas pessoas, tá? Ou é terceira ou é quarta. Quando a gente fala em dimensão, a gente estabelece que os átomos e a matéria que circunda essas dimensões vibram numa determinada frequência. Os elétrons, eles oscilam ao redor do núcleo dentro de uma determinada velocidade que faz com que aquela matéria ela consiga se manifestar naquela dimensão. Quando você pula de uma dimensão para outra, né, isso a própria física explica, você aumenta, se eu não me engano, 1026 vezes a velocidade do elétron em referência àquela dimensão anterior. Por exemplo, se nós na terceira ou quarta, os nossos elétrons vibram em 1000 rotações por segundo, na quinta dimensão ele aumentaria 1026 vezes, a mais do que isso. E assim por diante, conforme você vai avançando nas dimensões, o que faz com que a gente conclua aquela teoria de que numa dimensão mais elevada os corpos ficam mais sutis. Correto, tá? A frequência aumentando, você tem uma configuração mais tênue da matéria. Então, gente, se, por exemplo, se numa determinada hora, aqui, nesse exato momento, a Terra pulasse da terceira para a quinta dimensão, não sobraria pedra sobre pedra, porque a estrutura atômica da nossa dimensão não conseguiria passar de forma tão rápida para a quinta dimensão. Então, isso é um equívoco, tá? Uma passagem desse tipo não envolve basicamente o corpo humano. Raros teriam a possibilidade de fazer essa transmutação. Talvez isso ficasse muito próximo de ser conseguido pelos monges tibetanos, né? Aquela população que tem já esse costume de, numa meditação, conseguir alterar a faixa vibratória ou o nível vibratório dos seus átomos, ok? Então, eu espero ter respondido também aí o questionamento da Gabriela. A Gabriela faz outra pergunta aqui. Se o espírito vai para o umbral quando desencarna e quer sair da roda de Sansara, como faz? Ora, Gabriela, saindo do umbral, né? Só que estando lá, a coisa fica muito mais difícil, porque não se para no umbral à toa, se para por questão de afinidade, por frequência, tá? Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as almas que para lá vão, elas não têm a mínima, digamos assim, condição de conhecimento para conseguir sair de lá, a não ser por ajuda de outras almas que estejam fora desse contexto, que para lá vão, volta e meia, como a gente está cansado de ouvir em romances espíritas, né? Essas almas ingressam no umbral para tentar libertar aquelas almas presas lá que já estejam preparadas para isso, tá? É muito difícil uma alma no umbral conseguir sair por conta própria, né? E o umbral, gente, é uma espécie de realidade paralela da própria encarnação terrestre. A gente simplesmente muda de um lado para o outro, e no plano astral idem, a nível de vivência encarnacional, tá? Tanto o umbral, como o plano astral, como
aqui a nossa dimensão de percepção, elas estão dentro de uma matriz de controle. Tá? Então, para quem está no umbral, a vida lá é tão física quanto quem está no astral e quem está aqui, junto conosco. Tá? Não há diferença, as diferenças são assim muito sutis, muito características. Tá? Então, a roda de Sansara, ela não se resume somente à reencarnação no plano físico, como a gente entende. Você também reencarna no plano astral. Quando você está aqui, você morre aqui, você reencarna no plano astral, assim como pode reencarnar no umbral também. Tá? A gente faz uma confusão com relação a isso. Toda a experiência que a alma adquire aqui no planeta, ela adquire tanto estando reencarnada, como a gente entende, tanto quanto estando vivendo situações na realidade paralela que a gente denomina como astral, ou tanto na realidade umbralina. Em todas essas três, existe o que você chama aí de roda de Sansara, ok? Outra pergunta agora do Alex Sandro de Souza. Alex, essa pergunta de como sair da prisão, eu respondi já na pergunta, se eu não me engano, do nosso amigo César, né? Nesse vídeo, acho que foi a primeira, tá? Mas, resumindo aqui para você, como é que a gente sai dessa prisão que chamamos de planeta Terra? Amigo, eu só vejo um jeito: conhecimento, estudando, correndo atrás das informações que te possibilitem ter uma visão mais clara do que acontece ao nosso redor. É quando você começa a perceber que alguma coisa não está certa. Fazendo uma analogia, digamos que você, dentro de uma organização, comece a perceber que alguém está fazendo algo errado e que está ocasionando um mau funcionamento de algum setor ou até de alguma empresa, e que essa pessoa faz isso de forma oculta. Quando você percebe isso, todo aquele problema que você via fica mais claro. Aquilo toma uma outra dimensão, porque você descobriu exatamente o que estava sendo feito por aquela pessoa específica, e isso te possibilita, muitas das vezes, tomar atitudes, tomar, digamos assim, elaborar, né, planejamentos para que aquela situação que foi originada por aquela pessoa seja resolvida. É basicamente isso. Conforme você vai adquirindo conhecimento, e esse conhecimento tem que fazer parte do seu contexto de vida, senão ele fica só na teoria, e tudo aquilo que é dito aqui, não só por mim, mas por outras pessoas, vira entretenimento. Isso também é um dos principais atrasos. As pessoas, elas assistem como se fosse filme do Netflix. Tá? E isso não acrescenta, ou acrescenta muito pouco para as pessoas, porque isso não faz com que ela abra a percepção e perceba como a matrix de controle elabora ou configura as situações para que nos mantenham aprisionados aqui de forma indefinida. Tá ok, Alessandro? Tá ok, Alex? Espero aí ter respondido aí o seu questionamento. Um abraço.